Então após entrar para a Night Raid, eu estava de guarda do lado de fora, enquanto isso era planejado um ataque a um dos capitães do Império. Então Leone fala que nosso alvo é o Capitão Ogro. Esse filho da puta causou muita morte e ele vai estar esta noite por perto do distrito do entretenimento. Então Tatsumi fala, pois bem, e o que vamos fazer? E Leone fala, você vai matá-lo. E Tatsumi fala, ok. E o meu treinamento. E Akame fala que esse é o seu treinamento. Então Tatsumi fala, não estamos pulando etapas aqui. E Akame fala, pare de reclamar e prepare-se. Então enquanto isso na agenda fala, eu tenho uma missão para você. Então eu pergunto qual é minha missão, e na agenda fala que nesses papéis tem os detalhes. Eu quero que você investigue esse local, então eu falo que considere feito. E então, na agenda fala, e quanto a você Tatsumi, elimine o Ogro. Então Leone fala, muito bom Tatsumi. Então Tatsumi fala que vou vencer facilmente, vocês vão ver. Então Akame fala que não seja tão confiante desse jeito, isso levará à morte. Então eles se preparam para a missão, enquanto isso eu estava no local que a agenda tinha me falado. Então eu falo que as informações eram poucas, pelo visto eu terei que fazer todo o resto. Então enquanto isso, Tatsumi e Leone se encontram em seu destino. Leone fala, vamos andando, essa missão vai ser fácil. Porém Tatsumi ficava bastante desconfortável pelo que a Akame havia falado. Então Leone fala que deixa de ser tão mesquinho, vamos nos preparar, se você quer mostrar que pode fazer isso, é só derrotar o Ogro. Então Tatsumi partia, enquanto que Leone se encontra com Akame, e elas se escondem, enquanto espera o seu alvo passar, e então ele aparece falando que isso foi muito bom, eu devo vir mais vezes, porém Leone o imobilizou, e Akame não perde tempo, e o perfura com a sua espada, o matando. Então Leone fala, muito bem, isso foi moleza, agora como será que o Tatsumi está se saindo? Então enquanto isso, o Ogro estava um pouco bêbado, então Tatsumi chega mais perto, e ele fala que tenho algo para falar com você. Então o Ogro fala que pode dizer, porém Tatsumi fala que aqui não dá, vamos para um lugar com menos gente. E então eles vão para um local mais afastado, e então o Ogro dispôs de falar, e então Tatsumi inventa uma mentira dizendo que quer entrar no exército, porém o Ogro fala que era só isso. Vai se ferra moleque, estou perdendo o meu tempo aqui. Então Tatsumi saca a sua espada, e o Ogro fala que imaginei que fosse assim. Então o Ogro se virava, e Tatsumi atacava-o acertando em cheio. Então o Ogro cai no chão, porém o Ogro rapidamente se levanta e ataca pelas costas. Porém Tatsumi consegue se defender, e eles traçam golpes com Tatsumi, sendo cada vez mais pressionado, e o Ogro fala que você é bem jovem, mas não será perdoado, eu te farei em pedacinhos, te matarei, você vai sentir o desespero, você vai desejar nunca ter nascido, morra seu desgraçado. Porém Tatsumi consegue arrancar seus braços, em seguida ele se prepara e faz um ataque aéreo, matando o Ogro de uma vez. Então Tatsumi saía vitorioso dessa luta. Então chegando de volta à Night Raid, Tatsumi fica orgulhoso pela sua vitória, e eu falo que você deve ter se machucado, e Tatsumi fala, claro que não. Então Akame tirava a sua camisa, e Tatsumi fica envergonhado, e em seguida Akame baixava os seus shorts. Então Akame analisava a condição de Tatsumi, então Akame diz que não tem nenhum ferimento. Muito bem Tatsumi, então eu falo que caso você esconda algum ferimento, pode causar a sua morte, pois vários inimigos usam venenos em suas armas. Então Tatsumi fala que eu não sabia disso, e eu falo que ainda lhe falta experiência em combate. Então Akame fala que ainda bem que você não se machucou. Então Tatsumi fala que eu vou ficar mais forte. Então eu dava risadas, e Tatsumi se irrita. Então eu falo, me desculpe, eu só não consegui me segurar. Então Akame fala, tem algum problema? E eu falo que claro que não, eu só me lembrei de um certo alguém. Então Akame fala, a propósito, e quanto a você, como foi a sua missão? E eu falo que consegui obter algumas informações de possíveis alvos, e um deles é o Carrasco Zanki. Ouvi que ele atua pela madrugada, decapitando qualquer pessoa pela frente. Então Tatsumi pergunta, um carrasco? E então eu falo que eu cheguei a essa capital há pouco tempo, mas eu ouvi que ele era um ex-carrasco a serviço do Império. Porém ele se tornou um assassino em série, e além disso ele possuía uma arma imperial. Então na agenda fala que isso também bate com as informações que eu recebi. Então dessa vez Akame cuidará dele. Tudo bem pra vocês? E eu falo que não tem objeções. Então Tatsumi fala, armas imperiais? E Mine fala, nossa você é um tonto mesmo, nem sabe o que são as armas imperiais.
Então Nagenda fala que tudo bem, eu irei explicar. Então Nagenda fazia toda a explicação sobre o imperador que com todo o conhecimento de uma era, desenvolveu armas e armaduras, que fossem capazes de proteger o império por toda a eternidade. Então depois dessa explicação, Tatsumi entendia melhor a situação, e então Akame e Tatsumi eram designados para essa missão. Então eu falo, e quanto a mim, eu posso ajudar também. E então Akame fala que não precisa, fique e proteja a base. Então eu dava um suspiro e falo que eu quero tirar a poeira da minha espada. Então Nagenda fala, bom, continue com sua investigação e não entre em combate à toa. Você é um membro novo, então não podemos usá-lo ainda. Então eu falo que está bem, eu entendi. Então após tudo isso, no outro dia, eu estava na capital, e eu falo em meus pensamentos que causar uma revolução. Esses ideais não combinam muito comigo, mas eu consegui encontrar algo para lutar, e isso é o bastante para mim. Então enquanto eu estava parado, uma garota chega perto de mim, e ela pergunta, ei você, e eu me virava, e ela me perguntava se eu estava perdido, e eu falo que não estou, eu apenas estava. Mas antes de terminar de falar, ela fala que não se preocupe, eu irei te ajudar em nome da justiça, e eu fico um pouco envergonhado, e eu falo, eu já disse, eu estou bem, não se preocupe. Então a garota fala que então tudo bem, mas se precisar de ajuda eu estou por perto. Então enquanto ela falava, eu observava o cachorro que estava com ela, e eu percebi algo estranho. Então ela fala, e esse é o Koro, o meu cachorro não é fofinho. E eu falo que sim, mas em meus pensamentos eu falo que não tenho dúvidas, esse bicho é uma arma imperial, mas quem é ela? Então a garota fala que se não tem problema então eu vou indo. Então ela sai correndo arrastando o cachorro com ela, e eu falo que isso foi estranho, mas eu estou com um mau pressentimento, eu devo voltar e relatar sobre isso. Mas antes disso, a Chelsea chegava perto de mim e ela tenta me dar um susto, mas eu falo, o que está fazendo? E Chelsea fala, que chato, eu pensei que você teria um susto. Então eu falo que se quiser me assustar terá que fazer melhor do que isso. Então Chelsea fala, vamos voltar, algo está acontecendo por aqui. E eu falo que eu já sei, a General Sdef parece estar retornando à capital. Então Chelsea fala que isso vai ser um problema, aquela mulher é considerada a mais forte de todo o império. E eu falo que isso já é de se esperar de um general. Então eu voltava para Night Raid com a Chelsea. Então nesse mesmo dia, durante a noite a missão de matar o Zanki foi iniciada, e Akame e Tatsumi estavam na espera de seu sinal. Então eles andam pela madrugada, até que Zanki ao longe os observava. Ele fala que hoje eu terei muito mais diversão. Então usando a sua arma imperial, Zanki faz uma ilusão se transformando na amiga de infância de Tatsumi, e então ele atrai o Tatsumi até um lugar mais afastado. E em seguida, ele fala que olha só isso, parece que você viu algo muito especial. Então Tatsumi toma um susto e fala, mas o que está acontecendo? Então Zanki fala, boa noite moleque, eu sou o Zanko Carrasco, não está vendo? Então Tatsumi entra em guarda. Então Zanki fala que você pensa que a sua amiguinha chegará aqui para te proteger, não é? Então Tatsumi fala, mas o que? Ele leu a minha mente. Então Tatsumi percebeu que o olho na testa do Zanki é a sua arma imperial. Então Zanki fala que será que ela vai chegar a tempo? Então Zanki fala, por que não me dá a sua cabeça? E Tatsumi fala, claro que não, seu maluco. Então Zanki fala sobre sua arma imperial Spectator, e enquanto ele fala Tatsumi avança e o ataca, porém Zanki desvia, e Tatsumi faz uma série de ataques, porém Zanki desvia de todos. Então Tatsumi ataca novamente, porém desta vez Zanki contra-ataca, causando um corte em Tatsumi. Então Zanki fala que eu posso prever todos os seus movimentos. Então Zanki aplica uma chuva de golpes, que fere o Tatsumi ainda mais. Então Tatsumi fica sério, e então Tatsumi fala que vai com tudo, e Zanki fala que eu vou cortar seu pescoço, seu moleque de merda. Então Tatsumi entra em uma pose de ataque, e em seguida faz uma investida extremamente rápida, e o rosto do Zanki é cortado levemente, porém Tatsumi também foi cortado. E então Tatsumi fala que não seja tão convencido, o seu corte não chegou nem perto do meu pescoço. Então Zanki fala que eu vou matar você de uma vez. Porém sobre a luz da lua, Akame chegava em cena, ela fica em guarda enquanto fala que você se saiu bem Tatsumi, agora deixa o resto comigo.
e rapidamente Akame avança, e então eles trocam golpes, até que Akame dava um chute que afastava o Zanki, e em seguida Zanki fala que eu posso prever tudo, usando a minha Expectator, então Akame avança ainda mais rápido, porém Zanki consegue bloquear o seu ataque, e ainda causando um ferimento na Akame, então Akame recuava e Zanki fala que você não pode fugir da minha visão, então Zanki ativa a sua ilusão, e Zanki fala, não poderá atacar a pessoa que você mais ama, essa vitória já é minha, então Tatsumi fala que isso é uma ilusão Akame, porém de nada adiantava, então Zanki corria para acabar com a Akame de uma vez, porém Akame repele o seu ataque, deixando o Zanki impressionado, e em seguida Akame avança, e ele troca golpes em uma velocidade extrema, vários ataques aconteciam, até que Akame consegue ser mais rápida, quebrando a postura do Zanki, e em seguida Akame corta o seu pescoço, assim matando o Zanki, então a missão foi concluída. Então após isso, no outro dia, eu falo que estamos sendo invadidos, parece ser alguns assassinos de uma tribo local, então na agenda fala que podem matar, não deixe nenhum vivo, então eu falo, finalmente um pouco de ação, porém eu percebo que todos já tinham ido, e eu falo que não pode ser, então eu parti atrás deles, porém já era tarde, um massacre acontecia. Todos os assassinos eram mortos com extrema facilidade, todos os membros mostravam a sua força, e eu só escutava os gritos, então eu volto para a base, e na agenda pergunta, como que foi? E eu falo que eles deram conta de tudo, nem precisei lutar. Então na agenda fala que logo eu irei precisar de você, então esteja preparado. Então eu dava um suspiro. Então enquanto isso, Tatsumi falava, vamos Mine, temos trabalho a fazer. Porém ao abrir a porta Mine está trocando a sua roupa e Tatsumi fica vermelho e Mine usava a sua pumpkin atirando em direção de Tatsumi que se desvia por sorte. Então após tudo isso, Tatsumi saía com a Mine em uma missão. Então eu falo que eu irei prosseguir com a minha missão, então na agenda fala para que eu não entre em combate desnecessário, e eu falo que tá tranquilo, então eu partia, e depois de um bom tempo eu chegava até a capital, e eu falo que isso requer uma operação especial, então eu chego perto de alguns soldados, e eles falam que a General SDF acabou de chegar, e eu falo que isso é um problema, mas por outro lado, se eu tomar a sua cabeça, eu seja reconhecido, porém eu sentia várias presenças poderosas vindo do castelo, e eu falo que eu já devia saber, ela também trouxe o seu exército, irei verificar quantos são antes de ir. Então antes de terminar de falar a Seiryu chegava perto de mim, e ela fala que é você de novo, está perdido novamente, e eu falo que claro que não, é só que eu quero ver a general de perto. Então, Seiryu fala que então vamos, ela é uma pessoa muito gentil, então eu falo que isso é uma boa oportunidade, não vou deixar passar. Então eu entrava, e chegando lá a SDF estava sentada na sua cadeira, e Seiryu fala que este homem deseja te ver, General SDF, e eu falo é um prazer te conhecer, e a SDF fala que não tenho tempo para isso, Seiryu, porque eu trouxe aqui. Então Seiryu não sabia o que falar, e eu falo que eu apenas queria ver como que a famosa rainha do gelo era, então desculpe o incômodo, eu irei me retirar, porém SDF fala para que eu fique, e ela fala que você me parece ser interessante, então eu suava frio, e eu falo que não tire conclusões precipitadas, eu sou apenas um caçador de recompensas. Então SDF coloca um cartaz na mesa, e eu falo que fudeu, e então SDF fala que eu ouvi muita coisa sobre você, Barão Vermelho, eu não acreditava até te ver pessoalmente, você é igual à foto, e eu falo que isso sempre acontece, todos me confundem com esse aí. Então SDF fala que isso é um problema, mas se você quiser eu posso te ajudar, mas eu preciso que você faça algo para mim, e então eu falo e o que seria? Então SDF fala, eu quero que você mate todos os membros da Night Raid, eu acho que você deve saber quem são, e eu falo em meus pensamentos que caraca eu me meti em uma braba dessa vez, então eu falo que muito bem, mas o que eu ganho com isso? Então SDF fala que o seu nome será limpo, afinal essa história é muito mentirosa mesmo, então eu falo que tudo bem, porém eu tenho mais uma condição, porém SDF fala que você não está em condições de pedir nada, por isso, então se apresse e vá. Então eu saía de lá, então enquanto isso, Natália perguntava quem era ele. E SDF fala que essa é uma história muito longa, mas resumindo, aquele cara tem mais de 300 anos, e ele lutou na primeira guerra do Império, quando o primeiro imperador era vivo, então todos que escutaram ficam impressionados com isso, porém SDF fala, mas como eu já falei, isso não passa de uma mentira.
Então voltando para mim, eu estava de volta à Night Raid. Então todos me perguntavam sobre a investigação e eu falo que a General SDF acabou de chegar e com o apoio do Império, não será fácil andar pela capital. Então na agenda fala, bom trabalho, agora temos que tomar mais cuidado ao agir contra o Império. Então eu fico sério e falo que eu quero pedir algo a vocês. Então, na agenda fala, o que é? E eu falo para me explicarem sobre a revolução. Eu quero todos os detalhes. Apesar de eu ser contra o Império, uma revolução pode não ser a solução. Então isso deixava alguns membros irritados comigo. Porém na agenda fala, muito bem, venha até a minha sala, e eu te falarei tudo sobre a revolução. Então depois de algumas horas, na agenda me contava tudo. Então depois disso eu falava que isso tudo aconteceu depois que aquele imperador resolveu fazer aquilo. Talvez seja o meu destino por um fim nisso. Então na agenda fala, você parece estar bastante irritado. Então eu falo, dentre vários barões apenas eu sobrevivi, mas agora com todas essas armas nas mãos deles, eu não posso ficar parado, mais mortes acontecerá caso eu não os mate primeiro. Então na agenda pergunta, quem é você? E eu falo que é um pouco tarde, mas eu sou um dos barões vermelhos de 300 anos atrás, e essa informação deixava a agenda sem expressão. Então eu falo que eu farei o possível para destruir esse império, trarei a paz que um dia existiu. Então depois de uma longa conversa, na agenda fala que isso foi demais para mim. Então você é alguém incrível, mas não esqueça, eu sou a comandante aqui. Eu falo que eu luto por um propósito, afinal nós lutamos por ideais parecidos, mas não os mesmos. Então depois de tudo isso, o dia amanheceu, e eu estava treinando a minha esgrima. Eu falo que não tô no meu auge, mas isso deve bastar para sobreviver. Então Bula chega e ele fala que você é muito bom para um novato. E eu falo, eu apenas estou treinando básico. Então Tatsumi chega e ele fala, posso me juntar a vocês? E Bula fala que claro que pode. E eu falo que muito bem, vamos ter um combate simulado, vocês dois contra eu. E então Tatsumi fala, você acha que pode dar conta de nós dois? E Bula fala que vamos Tatsumi, mostraremos a ele a nossa força. Então Bula dava uma de biba, e eu vomitava só de olhar. Eu falo que isso foi inesperado, não sabia que vocês estavam nesse tipo de relacionamento. Então Tatsumi fala que não é o que você tá pensando. E eu falo, tá certo, vamos começar, prepare-se. E então Bula e Tatsumi entram em guarda. Então eu falo, agora. Porém a Kami chega e ela fala, Tatsumi vem a ajudar na cozinha. E eu falo, ué, e o treinamento? Então a Kami fala, primeiro comer, depois treinar. Então eu apenas observava, e Tatsumi e Bula entravam para comer, e então eu ficava sozinho. Porém a Kami fala que venha você também, hoje teremos croquetes. E eu falo, croquetes? No café da manhã. Então era preparado e todos nós comemos. Então naquela tarde eu me preparo para partir, e eu reúno todos os membros, e eu falo que irei em uma missão bastante perigosa, irei me infiltrar na base da SDF. Então todos ficam nervosos, e Lubuki fala que isso é suicídio. Eu sei que você é forte, mas isso é suicídio? Então eu falo que eu tenho recursos para lutar caso precise, mas meu objetivo é recuperar o meu poder total, mas para isso eu preciso encontrar uma cédula, e eu acho que ela pode estar no castelo do imperador. Sim, eu já ia me esquecendo. Há uma garota chamada Seiryu. Ela está em posse de uma arma imperial. Então após falar os detalhes, eu partia enquanto que todos me desejavam sorte. Então depois de algumas horas, eu andava pela capital, até que eu via o meu cartaz espalhado pela cidade. E eu falo que ser procurado pelo Império é muito chato. Eu tenho que fazer algo. Então em meio a isso, eu percebia que todos que eu via na capital, estavam com semblantes tristes. Então eu falo, dessa vez eu irei entrar sem bater, ou espero eles saírem. Então eu pensava em uma estratégia para a tal invasão, que estava mais para um ataque kamikaze. Eu falo que está decidido, eu irei destruir tudo, e com isso eles vão sair. Depois disso eu os matarei, e tomarei suas armas. Esse é um bom plano. Então eu ficava de frente para o castelo, enquanto me preparo para um ataque direto a SDF e aos Jägers. Meu irmão, meu vizinho é mineiro, né? Cheguei pro vizinho, falei, aí menor, descola o pão de queijo. O mineiro ficou puto, falou, você acha que eu tenho pão de queijo a todo momento? Falei que tem, ó, cheirão fudido de pão de queijo. Ele falou, caralho, menor, você acha que eu sou trouxa? Eu falei, maluco, tenho certeza que tu é trouxa. Ele falou, então tu tá certo. O maluco chegou um minuto, chegou com um prato de pão de queijo. Eu falei, caralho, menor, pão de queijo.